Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui, graças a Deus, mais uma vez na mesa do armazém. Estamos aqui gravando mais um episódio e tem sido maravilhoso. Cada bate-papo, cada conversa, cada pessoa que se achega aqui traz não só uma história, mas traz conteúdo, traz vivência e mais do que isso, tem sido pedagógico, tem sido um tratamento pedagógico. E se você ainda não entendeu e não conhece esse movimento chamado Na Mesa do Armazém, já temos aí vários episódios gravados para você ir lá acompanhar e tenho certeza que um deles ou vários deles vão te ajudar, vão contribuir para você não só restaurar a mesa aí na sua casa, no seu trabalho, no seu convívio social, mas vai te ajudar também a ajudar outras pessoas, que isso é o mais legal e o mais importante. A gente está aqui toda quinta-feira na Mesa do Armazém, a partir de agora, fiéis aí, vamos com força total. Para quem tem nos acompanhado aí no Instagram, estamos em obra, ampliando, aumentando e tudo isso tem sido maravilhoso e cada vez mais o Armazém tem trazido a mensagem, é aquilo que nós nascemos para fazer, o nosso propósito de vida sendo exposto e demonstrado para cada um de vocês. Então, sem mais delongas, vem comigo pro Na Mesa do Armazém. Valeu! Oi, gente, ó, nós outra vez aqui. Você clicou, já sabe quem é a minha convidada de hoje, mais do que especial. Laura Porto, uma mulher que não só tem vivido o seu propósito de vida, mas tem relatado isso, tem escrito, tem feito e vivido movimentos maravilhosos aí para trazer cada dia mais aquilo que vai surgindo, desabrochando, fluindo. A cada fase verdade. É uma fase verdade. E a tão sonhada e esperada maturidade vai chegando e a gente vai transmitindo isso para as pessoas, né, Laura? Obrigado. Verdade. Obrigado não só pelo convite, aceito o podcast. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Ai, que legal. Participando. Eu acho que tudo que a gente faz para melhorar e contribuir, primeiro que a gente acaba contribuindo com a gente, né? Sim. Tudo que a gente planeja, tudo que a gente pensa, tudo que a gente desenvolve vai fortalecendo os nossos princípios, os nossos valores, mas principalmente também contribuir para as pessoas, para qualquer frase que a gente fala, alguém, nossa, precisava ouvir isso, é bom ouvir isso, também penso assim, ou então nunca pensei assim, agora posso pensar. É uma troca mesmo. É uma troca, o tempo inteiro. Que legal. Muito obrigada. Eu que agradeço, não só pelo podcast, mas pela vida, por tudo que você tem feito. A gente se conheceu já nesse contexto, né, de movimento, de mulheres ativas, aí, mulheres que decidiram sair de casa ou atrelar e agregar ainda Sim. tudo que já vinha fazendo para poder transformar e ser aí um canal de transformação na vida de outras pessoas, de outras mulheres, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo, né? Vamos. Porque só o nosso off aqui já dava um podcast Deus. Gigantesco. O nosso amigo chegou depois, mas se ele tivesse chegado às 8 da manhã... Teria assunto. Teria assunto. Ai, que legal. E para você que está aí, e não conhece ainda a Laura Porto, eu já recomendo. Vai lá no Instagram que você vai ver que tem muita coisa. Segue a Laura, acompanha. A Umi também, que foi o que nos conectou, né? Ela vai falar um pouco para vocês o que é esse movimento tão legal, tão importante para cá, né? Para nossa região, e não só para cá, mas para o Brasil, porque conecta a gente de todo canto. Então nós vamos falar um pouco sobre tudo relacionado a mulheres, relacionado a empreendedorismo e mais do que isso, que a gente estava falando em off. Vamos falar sobre o equilíbrio das emoções, o equilíbrio das escolhas. O tempo inteiro a gente faz, né? O tempo todo, muito legal. O nosso primeiro bate-papo foi sobre isso, né? É verdade. Como uma escolha muda tudo. Ó, muda tudo. Já virou uma frase, uma escolha muda tudo. Muda tudo. E muda mesmo. E Laura, fala para mim, para a gente começar, né? Aqui a gente tem um dilema e eu já vou passar para ti, que é papo de mesa. Papo de mesa. Então não tem script, não tem anotação, a não ser os principais ali para não esquecer, mas eu queria que você falasse um pouco, o pessoal que está nos acompanhando, que vai compartilhar esse vídeo aí, quem é Laura Porto? Laura, antes de mais nada, eu sou brasileira gaúcha. Eita, coisa lá boa. Da fronteira, lá de Uruguaiana. Que legal. E
Tenho 49 anos, sou administradora, sou mentora organizacional, depois eu explico direitinho o que é isso. Sou escritora, poeta, que além de ser escritora, eu sou poeta, que nem todo escritor é poeta. Vai ter que recitar uma poesia. Vou ter. Falou! E hoje faço não só muitas coisas na parte de desenvolvimento humano, mas também produções culturais voltadas ao desenvolvimento humano. Que legal. Então é um monte de coisinhas que eu vou agregando dentro da minha vida, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu imagino que faz bem para o ser humano, assim, faz bem para mim, faz bem para o desenvolvimento humano. Então eu sou um pouquinho de tudo isso. E tudo isso aí nessa serenidade. Nessa serenidade. Só que não, né? Só que não. Tem dia que o bicho pega. Tem uma amiga minha que falou, faz algum tempo, uma senhora assim, mais velha, ela falou assim, Laura, você manda as pessoas naquele lugar e as pessoas olham e te obrigada. Sorrindo. Era isso que eu precisava. Mas não é que é dessa forma. Acho que a serenidade, ela vem, Guilherme, com o autoconhecimento. Aquilo que você pode e aquilo que você imagina que pode construir dentro das suas possibilidades. Que legal. Claro que o limite, todo mundo fala, né? A literatura fala, os grandes faladores falam. Filósofos. Filósofos e pessoas que trabalham com isso. Você tem que ultrapassar os seus limites. Tem, se quiser. Se for uma escolha. Sim. Então, assim, acho que cada vez que a gente entende quem a gente é, acho que as coisas ficam mais serenas. Eu sempre pergunto assim, você está com dúvida de fazer alguma coisa? Escolha aquilo que te dá paz. Se a tua escolha te der paz, você está no caminho certo. Se a tua escolha te dá ansiedade, palpitação, ou te dá aquele friozinho na barriga, alguma coisa ainda tem que ajustar nessa escolha. Não que o friozinho na barriga não seja bom, é bom. Claro, faz parte. Faz parte. Mas se as tuas escolhas elas estiverem em paz, vai te gerar serenidade. Que legal. Então, é o que a gente estava falando em off, né? Sim, sim. Não adianta você ter muito dinheiro ou não ter nada de dinheiro. É os dois pontos. Isso não te dá muita paz e nem isso aqui te dá paz. Tem que aproximar algo que você possa se desenvolver, possa crescer, possa ter o dinheiro, ou seja lá o que for, com a paz. Então, eu acho que isso é a grande descoberta que o ser humano tem que fazer em si mesmo, né? Eu acho que ele precisa entender o que ele quer. E esse é o problema. A maioria das pessoas não sabe o que quer. Esse é o lance. Ou fizeram escolhas erradas. Eu acho que as escolhas, elas vão vindo. No livro eu falo muito. Até tem aqui, ó. Leia essa frase aqui, ó. Que legal. Vamos lá. No ímpeto do agir, a escolha é uma consequência. A escolha necessita ser o ímpeto da ação. O que quer dizer isso? A maioria das pessoas, e no dia a dia, a gente escolhe depois que acontece alguma coisa e a gente vai escolher o que fazer. A nossa escolha... Reagir, na verdade. Reagir. A gente tem que escolher antes da ação. Nossa. Então, acho que essa é a grande questão. Se a gente conseguir... Não dá para fazer sempre e a todo momento, mas se a maioria das nossas escolhas elas forem feitas antes da ação, tudo fica mais sereno. E não assim, eu vou ter que escolher ir a algum lugar porque agora tem que ser, é na urgência, é no desespero, é no que tem que acontecer. Então, se você escolher antes, o caminho vai ser traçado conforme a tua escolha. Sim. E não a escolha ser feita porque já foi traçado um caminho. Meu Deus. Né? Sim, sim. Você sabe que... Dá trabalho, mas é legal. É um exercício, é um músculo para ser treinado, né? Exato. E você sabe que, pegando um gancho, eu sempre fui muito confuso nessa questão das escolhas. Sim. Até por ter vindo de um contexto de uma família assim, mais disfuncional. Então as escolhas eram meio que por consequências e circunstâncias. Sim. Então, ou tu faz ou tu não tem o que comer. Sim. E aí te ouvindo falar hoje, né, com
com a vida que eu tenho levado, eu percebi que durante muito tempo eu separei esse mundo real, emocional e esse mundo físico do espiritual. Mas de tudo que tu falou agora, que são atributos de uma pessoa que está na serenidade, não de forma falsa ou fingida, mas porque lá dentro tem paz, é muito espiritual isso. Sim. E aí, durante muito tempo, e provavelmente pessoas vão nos ouvir, estão tentando separar o mundo espiritual do mundo real por falta de conhecimento, mas não tem como. Não tem como. E aí a vida toda a gente ouve, nós somos corpo, alma e espírito. Aí a gente cuida do corpo, cuida da alma, que é as emoções, e o espírito, final de semana eu dou uma olhadinha lá para ver como é que tá. Ou se sobrar tempo. Ou se sobrar tempo. E assim, Guilherme, não quer dizer que eu não tenha errado muitas vezes na vida. Claro. Não quer dizer que eu não tenha feito coisas das quais eu me arrependo. Fiz muitas. Sim. Claro. Porque é normal de todo crescimento. Não deveria, mas acaba sendo, Sim. né? Mas o que eu entendi é engraçado, porque assim, esse livro eu comecei a escrever em 2016 e aí parei. Fui fazer outras coisas, escrever outras coisas. E o ano passado, por eu achei um outro livro que eu tinha escrito, daí eu terminei aquele, daí vou pegar esse de novo, acabei contribuindo, mas eu trouxe vivência de 2016 e algumas escolhas que eu fiz na parte profissional que não foi tão legal, eu mergulhei de novo nesse tema. Por que eu escolhi isso? Não porque eu não tinha conhecimento, não porque eu não saberia o que ia acontecer depois. Sim. Mas essencialmente porque naquele momento eu não estava conectada comigo mesmo. Sim. Então, assim, hoje eu entendo que aquelas escolhas que eu não deveria ter feito diferente, agora eu tenho mais consciência. Que legal. Então eu entendi por que daquelas escolhas, e não é uma questão de princípios, de religiosidade, não. É uma questão espiritual mesmo, sim. De conexão, né? Direta. De conexão direta. Eu tô entendendo, eu senti, eu errei ou eu acertei. Eu fiz essas escolhas, mas essencialmente de perceber que daqui para frente eu posso fazer diferente. Não escondendo o passado. Sim. Não botando um tapete em cima da sujeira, não. Mas ok, eu fiz, entendi, mas o meu pensamento e o meu coração agora é desta forma. Eu escolho fazer dessa forma. Eu escolho sentir desta forma. Eu escolho atribuir diferente daqui para frente, independente do que ficou para trás. Olhando, entendendo e escolhendo. Que legal. Só nesse 1 minuto e meio. Essa introdução a gente já falou um monte de coisa, pra você ver, Verdade. né? Eu falei que hoje eu consigo ter essa visão mais ampla do mundo espiritual, e você falou um negócio muito legal. As pessoas confundem com a religiosidade porque atribui a isso, mas só na tua narrativa tu mencionou diversos versículos que são bíblicos. Então você falou sobre a paz, e aí tem um versículo que diz assim: seja a paz o árbitro do vosso coração. Então ele está dizendo assim, o juiz, o árbitro, ele exatamente. Então eu estou em paz. E aí ele vem com outro versículo e diz assim: eu não dou a paz como o mundo dá. É outro tipo de paz. Porque o mundo oferece um monte. Sim. Compra um resort final de semana que tá tudo resolvido. Aí você vai lá, fica 7 dias, lá tá tudo resolvido. A hora que volta... Não que não seja bom, Não, que não! Mas quando volta, você tem que resolver. Tem que resolver. Exato. E aí as pessoas pegaram isso, vou no domingo na igreja. Uau, foi maravilhoso. Só que a segunda-feira desabou de novo. Por quê? Porque não é essa paz que o mundo oferece, é outro nível, que é essa conexão direta. Então, assim, a gente vê que não dá para separar. Não que dá. Eu tô querendo dizer assim, o meu corpo físico, a minha alma e o meu espírito, a gente separa para estudar, né? Exato. Então a gente desmonta as peças para olhar com calma para a emoção, mas numa forma grosseira até, é uma coisa só, caminhando junto todos os dias. Eu tenho até um treinamento que eu dou sobre isso, que é a organizadamente. Ele fala das 8 saúdes que a gente tem, que é a familiar, a física,
profissional, a social, são várias, são 8, daqui a pouco eu lembro das 8. E numa delas está a espiritual. Que legal. E a gente passa pelas 8 saúdes todos os dias, durante todo o dia. Meu Deus. Em algum momento a gente está na saúde social, no outro momento a gente está na saúde profissional, no outro momento a gente está na saúde financeira, no outro momento a gente está na saúde. E todas elas, você vive elas durante todo o dia. E tem que ter saúde nas 8. E tem que ter saúde nas 8. E a espiritual é uma saúde. Claro. Ela faz parte do nosso eixo de saúde. Isso não é a Laura que está dizendo, isso são os maiores órgãos do mundo que falam nessas 8 saúdes, que falam desta forma. Dessa necessidade. Que a gente é um complexo dessas 8 saúdes. Se uma tiver ruim, aí você, eu não sei porque me acontece. Vai olhar a sua saúde, você vai perceber o que está desregular, né? Qual a lacuna que está. Meu Deus. Gente, eu tô arrepiado, tremendo, já tô aqui. Foi só um piteco, Laura, obrigado. Acabou o podcast, né, Gu? Já deu, né, Gu? Acho que é isso aí. Então, organizadamente, amei já o tema. O tema, depois isso aí. Vamos tem falar. No Instagram um pouco mais sobre isso? Tem no meu Instagram um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente legal. Pode gravar um outro falando só do organizadamente. O próximo a gente vai pontual no organizadamente. Amei isso bom. aí. Eu acho que dá um material didático, pedagógico tremendo para estudar. Até, olha que legal, um estudo de estudar as 8 saúdes. 8 saúdes, que legal. Muito bom. São 8 saúdes que completam o nosso círculo de vida, né? Que massa. Muito legal isso. Então, antes de falar, a gente vai segurar isso aí. Vamos Mulher, segurar. Segura isso aí que depois a gente vai voltar nele. Mas eu queria que você falasse um pouco pro pessoal sobre a UMI. Isso. A UMI que foi o que nos conectou primeiro com a minha esposa. Sim. E depois te trouxe à mesa do armazém. Legal. E que foi bem legal aqui o nosso encontro aquele dia também. Se deixasse, a gente falaria aqui. Meu Deus, foi uma delícia. Foi uma manhã inteira quase. E foi um prazer conhecer a Samantha. Samantha é uma querida. Ela chegou no nosso grupo faz pouco tempo. Sim. A UMI tem há 10 anos, vai fazer 10 anos esse ano. É o primeiro grupo de mulheres empreendedoras de Balneário Camboriú. É um grupo que tem quase 370 mulheres mais ou menos hoje, né? Algumas até não estão tão engajadas, mas a maioria circula por ativas. E é um grupo para fomentar. E até a nossa logo ela é assim, uma mãozinha abraçando a outra, é uma cuidando da outra, uma participando da vida profissional da outra, cada uma dando suporte para a outra. Esse é o intuito da UMI, é fazer esse acompanhamento dessas empreendedoras, né? Contribuir, falar, olha, vocês querem produto natural? Venham no espaço da Samantha. Vocês querem comprar livro? A Laura tem livro. Tem a outra que faz foto. Então, a gente tem várias especialidades dentro da UMI. Então, é um ambiente onde você pode fazer grandes conexões, grandes amizades também. A gente fomenta isso também, né? Amizade, conexão entre as mulheres. Mas é aquela sororidade que a gente fala, né? De estar uma mulher apoiando a outra. Então, é um grupo que todo mês a gente tem encontros, né? Os eventos que a gente tem, um mês é de manhã e outro mês é à tarde. Para a gente conseguir, porque até na pandemia a gente fez alguns encontros online. Mas a gente entende que os encontros presenciais, eles são no outro nível. A gente sabe que o mundo está todo conectado, a gente sabe e entende que precisa ter as conexões. Vida na vida mesmo. Tem as redes sociais, só que a geração, o olhar, a troca pessoal, ela tem toda a diferença, ela faz toda a diferença. Então a gente acredita muito nisso. Que massa. Então a UMI abrevia... É a União das Mulheres Empreendedoras. Que legal. Olha aí, 10 anos já. 10 anos. Que massa. Eu entrei 2 meses, eu entrei na comissão da UMI, que organiza, hoje está a Érica, a Cíntia, que é a fundadora, Cíntia Hux é fundadora. Tem a Érica Pontes, que veio aqui. Sim, a Érica, figura. E a Denise também. Então, nós 4, né, fizemos essa organização. Eu entrei, foi uns 4, 5 meses antes da pandemia.
Que legal. Então a gente passou por todo o período de pandemia, Nossa. muitas empreendedoras foram embora, acabaram voltando para suas cidades, pandemia, algumas voltaram de novo para a região, mas veio muita gente nova. Então a gente está sempre reconstruindo o grupo, sempre fortalecendo, sempre colocando novas empreendedoras. Sim, sim. Isso E que é para legal. participar, mulheradas empreendedores que vão nos ouvir, como é que funciona? Entra em contato. É só entrar em contato no Instagram, União das Mulheres Empreendedoras, manda um recadinho lá que a gente chama no privado e coloca no grupo. E já coloca no grupo. Coloca Que no legal. grupo. É. Gente, minha esposa ama, espera ansiosa, né? E ela já chegou chegando no primeiro, né? Porque ela... Não, imagina assim, eu gostaria que ela estivesse aqui, ela não está porque minha esposa é tímida, né, Gu? Ela é tímida. Pra conseguir gravar, e aí o dia que ela falou, Gui, você não pode ir, eu falei, não, filha, é mulher, é contigo agora. É isso? E foi ali um destravar pra ela que ela foi. E ela te falou no último evento que eu botei ela a falar? Não, então, mas olha, isso é um romper, que é isso que esse movimento promove. Exato. Então, assim, eu fiquei muito feliz e fico muito feliz com esses movimentos sadios para mulheres, que até gravei com uma... Ela foi linda, tu viu o videozinho dela? Ela é linda, né? Ela é linda. Dispensa... Comentário. E é muito legal, e a gente gravou com uma amiga que ela conheceu também em outro movimento de mulheres, que ela falou exatamente isso. Ela falou assim, a gente está vivendo hoje, não é um empoderamento feminino, é um posicionamento feminino. As mulheres estão se posicionando, porque o empoderar é aquela vacina de eu posso, eu quero, aquela meditação até agressiva às vezes, e substituindo o lugar do homem, querendo... E o posicionamento não, é essa serenidade, com paz e essa coisa. Guilherme, eu quero dar um ponto nesse assunto, porque é uma coisa que eu falo muito. Muitas pessoas me veem como empoderada. Eu não sou empoderada. Eu tenho posicionamento. E foi muito legal você falar. Porque tanto na minha casa quanto na minha vida profissional, eu respeito o lugar do homem. Que legal. E assim, ó, na minha casa, o meu marido tem o seu espaço e eu não tomo o espaço dele. Eu adoro ter o meu espaço de mulher. E eu acho que é isso que tá faltando. Tá faltando as mulheres se colocar no lugar delas de mulher e o homem se posicionar também como homem. Assumir o posto. Assumir o posto como homem. Eu acho que se esse nível de consciência aumentar, meu Deus, a nossa sociedade vai dar uma melhorada. Porque, claro que cada um também tem a sua particularidade, não vamos criticar ninguém. Sim. Mas quando a mulher assume aquele negócio, aí eu vou fazer tudo, eu quero fazer tudo, eu sei tudo. Puxa toda... É óbvio que o homem deixa eu fazer já o que quer fazer, mas não é. Mas não é assim. Aí vem a plaquinha ali, né? Ser feliz e ter razão, né? Porque chega um momento que o cara tem que escolher. Exato. Se eu for ter razão aqui, eu vou deixar de ser feliz. E é bem isso. Então, assim, eu acho que a mulher precisa ser a mulher. Ela precisa ser... Ela tem que ter a força, mas a sensibilidade. A sensibilidade, assim, ó, a mulher é muito forte, a mulher é muito astuta, a mulher é muito dinâmica, a mulher é muito criativa. Ok, mas ela também pode ser frágil, ela também pode ser sensível, ela também pode ser chorona. Sim. E deixa ela ser assim. Não precisa ser essa super heroína o tempo inteiro. Ela já é, por natureza. Nem precisaria, Não precisaria nem falar. Falar nada. Então, assim, eu acho que aquele acolhimento, sabe? E o homem, que é o meu lugar. Se posicionar. Se posicionar também. Eu acho que a nossa sociedade está vivendo uma controvérsia de valores. Isso é muito... Porque eu acho que é essencial a mulher ter se posicionado. Sim. Mas ela se empoderou de uma forma que ela está ofuscando muito o homem e não tem necessidade disso. Não tem, porque isso é um ponto específico. Nós tínhamos que só falar disso um dia. É outro assunto já, né? Você vê quanta frente legal para falar. Mas é que quando eu ouço alguém falando isso, eu sempre gosto de falar. Porque eu acho que tem pouca gente falando sobre esse assunto. Sim. Não, o dia que ela veio, nós gravamos um podcast só sobre isso. Depois vai lá. Ela é hoje uma especialista
nessa área, psicanalista, então ela atua Legal. muito nessa área, porque é uma história da vida dela. Sim. Então imagina ela, uma mulher sanguínea por temperamento, toda a vida independente, Sim. e aí chega dentro de um casamento, e aí o marido, advogado, uma carreira, uma estrutura, e ela contou aqui a história dela, falou, Guilherme, eu estava acabando com o meu casamento, porque eu queria sentar numa cadeira que não era minha, Exato. assumir um posto que não era meu. Exato. E aí foi maravilhoso, assim, um bate-papo com a Tami, ela é a Samira, Tami, já misturei. Samira é maravilhosa, então já é um outro assunto pra gente falar. Porque tem espaço para os dois e cada um tem a sua particularidade. Não estou falando daquelas casas que são construídas só por mulheres. Sim. Aí é Tem outra outra coisa. história. É outra história. Mas quando você tem uma figura masculina, que é o seu parceiro, o seu amigo, o seu marido, companheiro, cada um tem o seu papel. Sim. Se você quiser assumir o papel do outro, vai ficar só um. Exato. Vai virar só um. Não, e aí eu sempre falo assim, que a gente falou aqui, imagina na mente dos filhos. Porque isso é um efeito borboleta. Nossa, muito. Quem já assistiu o Efeito Borboleta e o filme sabe que tirou uma coisinha do lugar e isso vai repercutir para uma geração. Então, maravilhoso. Mas, Laura, para a gente ir caminhando aqui, porque já viu que a gente já tem 4 podcasts aí para... marcar um por mês. Um por mês. Eu fiquei assim, no dia que você veio aqui, da outra vez com a Érica, eu fiquei assim... impressionado, até fiquei de pegar contigo, esqueci, agora veio, né? Graças a Deus. E eu queria que você falasse um pouco, foi a tua primeira, o lançamento, você tem outro? Esse aqui é o Liberte Sua Libélula, Exercitando Sua Liberdade. Esse aqui já está na 2ª edição. Tá, ele foi, a primeira edição dele foi a tua primeira... Foi meu primeiro livro. Foi em 2016. Esse livro, ele tem uma história fantástica, que eu escrevi esse livro para as minhas alunas de pedagogia em São Paulo ler. Que legal. Eu queria que elas tivessem o hábito da leitura. Eu escrevi esse livro em 40 dias. Nossa! E para mim, exercitando a liberdade de pensar, de agir, de tudo, assim, um processo muito libertador de quem você é. Eu amo esse livro. E ele é voltado para a mulher, não? Não, para qualquer pessoa. É uma liberdade. E o Escolhas, ele veio como um presente mesmo, assim, em 2016 eu conto no livro por que veio esse nome. Eu estava em São Paulo, num feriado, cidade vazia, eu indo no sol, eu deixei minha família para ir para uma reunião de trabalho. E aí eu estava andando no metrô, eu saí da estação Tucuruvi e parei na Luz. Sim. E eu, no trajeto da Tucuruvi até a Luz, acho que é umas 15 estações mais ou menos, não, umas 15 mais ou menos. É longe? É longinho. Eu fiquei, nossa, mas por que eu escolhi marcar essa reunião hoje? Nesse sol, minha família em casa, eu indo encontrar pessoas maravilhosas também, de trabalho, enfim, conexões. Por quê, né? Eu pensando isso, eu falei, eu vou escrever um livro sobre escolha. E comecei a montar na minha cabeça esse livro. Os tópicos, as coisas, o que eu traria para o livro. E aí eu desço na Estação da Luz. Estação Luz. Olha só. De luminosidade. E eu saio do vagão do trem, tem aquelas coisinhas de livro que vem de livro. Sim, standzinho ali. Standzinho que sempre tem. E eu dou de cara com um livro vermelho chamado Escolhas. Eu falei, não é possível. Eu tô há 30, 40 minutos pensando nisso, vou ter que pegar o livro, vou ter que ler. O livro falava de uma autobiografia, era uma outra coisa. Mas para mim foi tudo sinais, foi tudo coisas que, assim, não, eu tenho que escrever. Tudo muito pontual, assim. E aí eu cheguei, eu fiquei de me encontrar com a pessoa numa outra estação, na Estação Amarela. Ela me pegou de carro pra gente ir pra reunião, pra ver como era longe o negócio. E quando eu entrei no carro, ela falou a palavra assim, só nós duas loucas escolher fazer reunião hoje. Olha, eu falei, gente, não é possível. Esse livro tem que sair, esse livro tem que acontecer. E foi assim, foi uma escolha mesmo. Foi uma escolha. E o que mais eu tento colocar nesse livro é a consciência.
das escolhas. Porque a gente tem escolhas automáticas, escolhas pré-determinadas e as escolhas que a gente pode escolher no dia a dia mudar. Então é a consciência do que eu estou escolhendo. Por que eu escolho tomar café? Por que eu escolhi estar aqui? Por que eu escolho tomar água? Meu Deus. Parece automática. Sim. Mas tem que ter sempre um porquê. Então eu puxo sempre para essa escolha mais consciente. E aí quando a gente treina essas escolhas conscientes, todas as outras escolhas, de médias e grandes escolhas, elas se tornam mais reais, mais tranquilas e mais profundas. É muito forte, né? E ele traz na Bolê, claro, né? É um livreto, né? Para ler assim, sorrindo, né? Que lindo. E a tua ideia no livro é trazer essa consciência da importância da escolha, mas também, não sei, né? Vou compreender ali, mas você falando ali, traz essa ideia também de posicionamento, como a gente falou, e de começar a impor limites, que nem você falou, eu tive que ir, parecia uma loucura essa escolha de sair de um lugar para ir para o outro, mas nessa escolha de ser fiel à escolha, porque eu acho que o lance é esse, se eu escolhi, agora eu tenho que ser fiel. Agora eu tenho que honrar aquela escolha. Honrar. E parece que essa honra, a palavra maravilhosa, honrar essa escolha traz fruto, né? Exato. E aí é que tem um outro detalhe. Quando a gente honra a escolha, não necessariamente a gente tem que fazer ela. A gente pode mudar. Ah, legal. A gente pode mudar. Se eu entendi que uma escolha minha está errada, eu tenho livre-arbítrio. Sim. Eu posso mudar. Eu errei no passado. Eu aprendi. Então eu posso escolher fazer diferente. Isso é nível de consciência. Que massa. Eu entendi que o meu interior me machucou por algo que eu fiz e escolhi. Agora, a próxima ação, eu tenho mais consciência da escolha. Nossa. Eu consigo ter mais consciência, consigo ter mais serenidade com aquilo. Isso é domínio próprio puro, né? É dominar algo que às vezes... Vamos falar sério, né? Parece que todo dia a gente acorda com uma infinidade de escolhas, né? Exato. E não é que parece. Diversas portas abertas e você tem que olhar e falar, meu, isso combina, isso concorda com o meu propósito de vida? E no começo, quando a gente começa a entender essas escolhas, dá trabalho. Claro. Porque assim, por que eu tô escovando os dentes? Por que eu vou levantar? Por que eu vou acordar essa hora? Por que eu vou ter que fazer isso? É um processo que vai te consumir energia o tempo inteiro. Só que vai chegar um ponto que vai ser mais leve, porque você treinou escolher tudo com mais consciência. É o treino. É o treino. Sim. É o treino. Eu li esses dias uma frase, eu não vou lembrar de quem é, que diz assim, ó, felicidade não é você não ter problema, não é ter ausência de problemas. Felicidade é você ter serenidade durante o problema. Meu Deus. E você só tem serenidade durante o problema quando você tiver consciência das escolhas. Nossa. Eu tenho que achar esse autor e completar a frase dele. Nossa. Não, e ficou muito bom isso, porque eu falo isso para Samantha, falei assim, tudo, eu tenho essa característica, talvez pelo meu temperamento, até pela minha história de vida, pelas escolhas que eu tive que fazer, mas cara, tudo que eu vou fazer, eu gosto, é intencional, mas eu procuro fazer transmitindo alegria naquilo que eu estou fazendo, tanto que eu não sei fingir. E é a escolha. É uma escolha. É uma escolha. Se eu não estiver feliz naquilo que eu estou fazendo, as pessoas vão saber. Sim. Porque eu vou entregar metade. Vai entregar metade. Eu vou entregar sempre aquela... Agora, cara, se eu tiver num negócio que nem isso aqui, eu amo esse bate-papo. Então, assim, se pudesse ficar aqui 3 dias conversando e você falar, não vou te pagar nada, eu sairia daqui com esse sorrisão, com alegria, porque eu amo fazer as coisas com alegria. Sim. E então a gente estava trabalhando ontem, todo mundo cansado, eu estava esgotado, uma semana dormindo pouquíssimas horas. O físico estava, mas por dentro
E aí eu tive que sair mais cedo, porque tinha um Adiante. compromisso, e na hora que elas chegaram, nossa, Gui, e aquela empolgação de que tinha dado tudo certo e tal. Falei, cara, é isso, a moeda que É me outra. pagou é outra. É outra. Aquilo ali, cara, e um monte de mensagem chegando, meu, que maravilhoso, que legal tal. Falei, cara, que pagamento maravilhoso. É. E aí volta na paz, né, na serenidade, Na falar, cara, serenidade. realizei. E Não assim, que a gente acorde assim todos os dias, né? não, Mas é não. uma escolha de falar assim, cara, hoje eu não tô bem, mas eu não vou lá com essa cara de tacho, não. Eu vou lá e vou fazer Dá o seu melhor, dar né? o meu melhor dentro das circunstâncias, dentro do meu limite hoje. Claro. Mas as pessoas vão saber que, olha, eu não tô bem. É que o que as pessoas, todo mundo tem condições de escolher, mesmo não estando bem. Então, escolha ficar retirado, escolha melhorar Comunica isso. isso, escolha cuidar disso, Que legal. escolha ir para outro local e melhorar. É tudo escolha. O problema é que a gente vai girando o dia, vai passando o dia e o dia vai atrapalhando. Peraí, o que eu estou escolhendo fazer? E aí, quando você começa a fazer as escolhas, mesmo se eu estou chateado e vou ficar chateado, tu está escolhendo, então fica. Até a tua chateação, ela vai ser muito mais produtiva e muito mais positiva para o teu interior, porque tu está escolhendo ficar daquele jeito. Sim. Eu quero escolher chorar, então chore de verdade. Vai te fazer tão bem aquele choro que aquilo vai te trazer Mas bem. seja fiel na tua escolha. Seja fiel à tua escolha. Quer Escolheu, chorar? então aguenta o tranco. É isso aí. Não tô gostando. Pode mudar. Não tô gostando de chorar, então para. Então escolha sorrir. Escolha fazer algo que te faça bem. Que aquilo vai te fazer bem. E se Porque tem verdade, tem verdade, porque assim, não quer dizer que o nível de consciência, todas as suas escolhas vão ser todas positivas. Não. Você vai continuar errando, porque somos humanos. Claro. Mas quando a gente escolhe, ok, eu escolhi fazer isso, tô errando. Então percebeu? Para. Reescolhe de novo. Escolhe outra coisa. O sofrimento Reconheça, diminui. Né? O sofrimento diminui. Tá, mas assim, se eu tivesse que lidar com alguém agora que teve uma escolha, porque assim, a gente sabe que tem escolhas que são leves, Sim. A consequência é leve. Sim. E tem escolhas que são mais duras. Até escolhas terríveis que vão te levar. Se você fosse orientar, falar para alguém hoje que está passando por esse vale, fez uma escolha que trouxe consequências severas. Severas. Como que é? Porque assim, a gente sabe que assim, pequenas coisas trazem pequenos danos e tem gente que fica até sem vergonha, né? Porque mentirinha só, não. Mas tem umas que vai. E tem umas que são. É muito legal você perguntar isso, porque não existe fórmula pronta. Existe consciência. Se a pessoa fez um grande erro, a ação não vai ter mais volta. Não tem mais volta. O que você vai fazer daqui para frente? O que você vai escolher? Ignorar? Ou resolver? Consertar? Ajustar? Resolver? E aí o ajustar, melhorar, significa muitas coisas. Pedir perdão por alguma coisa que tenha feito. Não fazer mais é uma outra escolha. Sim. Ignorar também pode ser uma escolha por algum tempo e pode ser que resolva alguma coisa. Sim. Agora, se você entendeu que errou feio, esse ato não vai voltar. O que você vai fazer daqui? Vale a pena pedir desculpa? Vale a pena refazer? Vale a pena ignorar? Vale a pena mudar de posicionamento? É escolha. E assim, qualquer uma das escolhas, nunca espere que os outros se agradem ou aceitem. Não vai ser unânime. Porque a escolha é de cada um. Sim. Mas aí o que você pode fazer? Eu escolhi ir por esse caminho. De pedir perdão, pedir desculpa, sei lá, ou retomei o negócio. A pessoa não é fato que a pessoa vai ter esse retorno, né, teu? Sim. Mas você fez. A tua parte. Deixa a pessoa escolher o que vai fazer com aquilo e siga o caminho.
E se te machucou, machucou, e se você tem consciência, é só não fazer de novo. Ah, mas aí parece fácil. Nunca é fácil. E tem coisas que é só o tempo. Sim. Agora, se a pessoa fez errado e está escolhendo fazer diferente, 50% do caminho já está resolvido. Meu Deus. 50%. Por que 50% está resolvido? Porque ela não vai voltar à dor, não vai replicar aquela dor, então só não replicar já basta. Não Sim. importa se é para ela ou para os outros, não vai ter replicação. Só que no momento que a pessoa tem consciência de que fez errado e que não vai voltar a fazer, o universo já entendeu o arrependimento. Eu não estou falando de religiosidade. Sim, sim. Mas a religiosidade também está aqui, cada Claro. um na sua crença. Mas você está Comunicando algo. comunicando algo. Então, automaticamente, para quem acredita, você é perdoado, você se perdoa, então automaticamente as coisas aos poucos vão se remoldando. Mas não acelere. Você não tem o poder de acelerar nada, porque você não tem o processo de escolha do outro. Só o seu. Então, quando você entende isso, aí a pessoa vai xingar. Deixa xingar, você errou. Não é contigo. Fica quieto. E acho que essa é a parte complexa, né? Complexa. O detalhe é que as pessoas falam assim, eu errei. Fiz algo errado. E aí eu pedi desculpa, resolve. Resolve para você, para sua paz. Mas para o outro não resolveu. E como você foi o causador daquilo, é sua obrigação entender que o tempo do outro não é o mesmo que o seu. Sim. Até porque todo mundo tem razão. É a velha história. A gente está fazendo terapia de casal, eu e a Samantha, porque a gente entendeu que chegou um momento do nosso casamento, depois de 17 anos quase juntos, que a comunicação ela vai ficando complexa, né? Fase a fase, que aí vem filho pequeno e tal. Sim. E aí eu falei para ela, primeiro, né, ela falou assim, conheci uma pessoa tal que pode nos auxiliar, uma psicóloga. E aí, no dia, na primeira reunião com a psicóloga, ela falou assim, vamos deixar uma coisa clara, todo mundo aqui tem razão. Pronto. Você tem razão, você tem razão, porque tem cada razão. Um faz a sua escolha. Aí ela usou um exercício muito legal, que foi fazer o 6 e o 9. Aí ela botou num papel e falou, que número você tá vendo? Aí, eu vejo o 9 e vejo o 6. Aí do outro lado, porque o número é ao contrário. Eu tava vendo a mesma coisa. Tá entendendo? Como você tem razão, eu também tenho razão, eu tô vendo. É isso. E aí é bem nessa linha, né? E só que enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui que boa parte das nossas escolhas, algumas delas, talvez isso esteja aqui também relatado, são escolhas subconscientes, né? Que o nosso subconsciente, escolhas involuntárias. Eu vi esses dias uma pesquisa que saiu, que foi até um psicólogo que mencionou, que ele falou que foi feita uma pesquisa com acho que 20 mil pessoas, e eles chegaram a uma conclusão de que 70% das nossas ações diárias, ou seja, escolhas, são automáticas. Eu falo das escolhas automáticas. Eu não botei esse dado de 70%, mas já vou buscar na próxima edição. Mas assim, eu falo das escolhas automáticas que estão inseridas no nosso contexto, no nosso dia a dia, pelos nossos antepassados, pelo nosso inconsciente. Sim. Inconscientemente, a gente tem uma carga de escolha gigantesca dentro da gente. E é isso que eu puxo no livro. Eu gostaria que as pessoas para o consciente, não para tirar do inconsciente. Transicionar ali. Não dá para fazer tudo, mas se aumentar 5%, 3%, você já começa a treinar isso. Já começa a treinar. Eu falo que eu fiz com a minha filha um laboratóriozinho. Ela foi a minha cobaia. Porque quando eu ganhei ela, eu falei, gente, que mundo é esse? Que ser é esse? Muito complexo, extremamente complexo. Eu só tive uma filha, ela tem TDAH, ela era hiperativa aos 2 anos, foi detectada isso aos 2 anos. Nossa, então desde muito cedo. as pessoas não precisam TVA. Eu falei, emocionalmente, financeiramente, fisicamente, ela vale por 3, então não precisava ter outra. Meu Deus.
E ali foi nesse processo de entender ela como ser humano que eu me desenvolvi como pessoa, me fiz ali uma nova mãe, né? Você viu que era algo diferente ali, Muito especial diferente, para... completamente fora do que eu estava acostumada a ver e visualizar. Sim. E ali eu fui embarcando e fui entendendo um ser novo e com limitações, com escolhas, tudo. Hoje eu te contei antes, né, um fato. Mas por que isso? Por que é tudo muito resolvido? Por causa que eu tentei tirar essas escolhas inconscientes dela. Sim. Algumas são muito fortes, muito fortes. Ela tem muita dificuldade em inglês. Porque eu tenho muita dificuldade em inglês. Olha. Isso ela herdou do meu inconsciente. Sim. Então tem algumas coisas muito pontuais. Meu Deus. E agora você imagina, eu tô te falando uma coisa muito pontual. Agora tu imagina o quanto de coisas pequenas, sim, que involuntárias. Por isso que a gente fala assim, igual o pai, igual a mãe. Não é porque é igual, não é porque ela tá escolhendo ser igual. Tá no inconsciente. Porque ela veio fazendo repetição de tudo que ela viu, sentiu e ouviu. Meu Deus. Então, é repetição. Então, o que eu puxo aqui nesse livro é que essas escolhas automáticas que a gente lembra, se a gente lembrar uma vez no dia, uma escolha automática, assim, peraí, é isso que eu quero fazer? Isso está me fazendo bem? Então eu vou. E ter esse controle, né? Porque assim, tendo essa informação, a gente tem que agir. Eu sempre falo assim, na o lance... ignorância tudo pode, agora tem consciência, acabou. Não, eu até falo isso porque às vezes eu vou falar para conversar com algumas pessoas e esses dias eu estava falando com um rapaz, aí ele veio me procurar, ele falou, cara, eu queria que você me falasse um pouco sobre esse lance de Deus aí, porque para mim é muito confuso, no meu contexto de vida, Deus sempre foi um homem severo, que vai me punir, me mandar pro inferno e toda aquela história. Sim, toda aquela que é contada, didática, né? tal. Sim. Aí ali naquele momento, o meu cérebro estava assim, buscando referências para entender, tirar essa crença dele. Para entender de que contexto esse cara veio. Porque possivelmente ele teve um pai, uma mãe que ensinou isso, o ambiente que ele cresceu, tal. Aí eu parei assim, eu dei risada e falei, ué, por que você está rindo? Eu falei, cara, eu já ouvi tantas facetas de Deus, cada um construiu um Deus para si, né? Então o universo é um poder, é uma coisa, e cada um vai chamar o teu Deus, é o codinome que cada um coloca aí. Ele falou assim, é mesmo? Aí eu fui tentando construir uma base para falar para ele. Pra saber o que falar, né? Aí na hora veio um gatilho. Eu falei, você tem uma filha, não tem? Ele falou, tem. Eu falei, sabe quem é o Deus da tua filha? Você. Você é o Deus dela. O entendimento e a consciência de um Deus que maior, criou, que formou, o melhor exemplo é a tua filha. Porque ela chegou, você já tinha construído uma casa, feito um quarto, já tinha comida, ela não vai dormir preocupada se amanhã cedo vai ter café da manhã, leite para ela. Por quê? Porque ela sabe que tem um Deus que está cuidando de tudo isso. E aí, quando eu trouxe isso para o meu entendimento de que 70% das minhas escolhas são involuntárias, aí eu comecei a refletir, eu falei, opa, peraí. Quem está no controle dessas escolhas hoje? A gente. Se eu já sei que 70% vai vir, aí eu comecei a reconstruir meu passado. Exato. Não para lamentar, mas para entender. Olhar com calma, sem julgamento. Sem julgamento. Sem punição. Isso dá um outro podcast também. Sem julgamento. Sem julgamento. Isso é a coisa mais difícil de fazer e treinar. Exato. E hoje, quando você senta, eu acredito que você viva isso diariamente. Então, mas por que você está assim? Porque fulano de tal fez isso? Porque Beltrano fez isso? Não, calma aí. Eu sei que não é culpa sua. Eu não perguntei por quê nesse sentido. Eu quero saber assim, o que você está sentindo.
Porque E assim, aí- ó, cada ser humano ele é único. E é uma coisa que a pandemia trouxe muita espiritualidade Sim. para quem escolheu entender isso como um ato espiritual, né? O isolamento traz isso. O isolamento traz isso. Mas assim, só para não entrar muito no assunto, que isso é um outro podcast, mas assim, existem muitas pessoas que viveram muito tempo sem espiritualidade. E viveram, nasceram e morreram sem espiritualidade. Existe mais um grupo de pessoas que em algum determinado momento da vida entenderam que isso era importante, foram lá e entraram na espiritualidade através de uma religiosidade. E existe um outro grupo de pessoas que praticamente vieram com a escolha pré-determinada e já se inseriram na vida o tempo inteiro com a espiritualidade. E esses 3 grupos fechados, Guilherme, eles têm muitos conflitos. Sim. Muitos conflitos, porque um não aceita o outro. E na ignorância um age... Porque um está entendendo, talvez nem entenda por que existe o Deus e a espiritualidade. O outro, porque em um determinado momento, muito provavelmente por uma dor, teve um contato. Entrou no mundo espiritual e na religiosidade e está vivendo aquilo. E o outro se acha dono de todo, porque Já desde nasceu... ali. Então, assim, esses 3 mundos, eles têm muito conflito. Sim. Muito conflito. E entender esse conflito, aceitar esse conflito, escolher isso, é muito difícil. Hoje os nossos parâmetros estão muito acelerados. Essa semana eu tive uma pessoa maravilhosa, linda, que eu amo, disse assim, eu vou te levar lá em tal lugar. Eu falei, meu amor, não precisa me levar. Eu tenho a minha espiritualidade de Deus. Cada um. E estou feliz aqui. Que bom, que maravilhoso que você encontrou esse momento agora. Que bom que você está vivendo isso. E eu sei, você está transbordando e você quer todas as pessoas boas contagiar e levar para lá. Mas cada um, Guilherme, tem o seu momento. Tem o tempo, tem o seu tempo. E não necessariamente aqueles que sempre viveram, que na teoria não estão no êxtase da espiritualidade, não estão vivendo. Estão sim, mas da sua maneira. Da sua forma. Sim. No seu interior, na sua conexão, e não necessariamente explode. E tem aquele que está eufórico, e tem mais e que está mesmo. E tá tudo bem. Pra e tem todo aquele mundo. que está vendo assim, esse povo é louco. Esse povo é retardado. Esse povo aí, ó, não é bem certo. Um não entende o outro, né? E fica... Um não entende o outro. E todos têm razão. E todos estão na sua razão. Sim. Não adianta você pegar alguém que não está no momento de entender a espiritualidade e botar na cabeça. Você vai perder tempo, energia, porque a escolha é dele. E aí vira esse conflito. Essa guerra... Insana. Insana, essa é a palavra. Eu ia falar, é uma guerra de loucos insana, mesmo. Porque, assim, ó, você quer puxar para tua religiosidade, o outro quer ficar na dele. Um querendo provar pro outro. Querendo provar pro outro. Aí eu tenho amigos que falam assim, eu já passei por todas as religiões. Meu Deus, e ainda que não... legal! É isso. É bem e o que a ainda gente não pensa, se encontrou, né? Mas ok. Mas tá na escolha dele. Tá na escolha. Tem um cientista que eu gosto muito. Inclusive ele... Gente, se deixar nós vamos o dia inteiro aqui, não, né? vamos caminhando pro fim aqui, que tá bom demais isso aqui. E ele fala, é ateu a vida toda, cientista ateu. Sim. Chama Marcos Eberlin, muito bom o conteúdo dele. E ele toda a vida ateu, nasceu num lar já do ateísmo, pai e tal. E ele, tudo bem, super resolvido com isso. E aí ele chegou na universidade, inclusive ele se formou na Unicamp, que é lá em Campinas, que é onde eu morei. E ele fala, cara, eu tava convicto com o meu ateísmo até eu entrar na universidade. Olha só. Aí quando ele entrou, a gana dele, o combustível da alma dele era, eu vou provar a inexistência desse Deus que todo mundo fala. Aí ele se quebrou. Não. Aí ele falou assim, olha, é até muito interessante a história dele, que ele fala assim, olha, o ateu ele pode até falar que Deus não existe. Tudo bem, é a razão dele. Mas provar, ele não consegue. Aí ele falou isso, ele falou assim, ó, mais além. Eu tô há 30 anos tentando provar que ele não existe, e cada vez que eu tento, mais perto... Com café, gente. Não, tem mais, ele não esquenta. Mas eu vou te falar mais ainda.
E aí é uma provocação, né? Eu tanto acredito que ele existe, essa é a minha fé, eu acredito que ele existe. Sempre quando um ateu vem falar comigo, eu falei, eu não vou discutir com você, porque não dá. Mas eu te provo que um dia você vai enxergar ele. Sim. Você tem duas possibilidades, ou no amor ou na dor. Não tem outro. E 99,99% das vezes é sempre na dor. Na dor. Então não adianta discutir. Não adianta. Ele pode até não acreditar. Pode até não acreditar, mas nunca vai provar a falta da existência dele. Não tem como. E eu acho legal isso. Eu gosto mais quando a pessoa chega falando de algo. Sabe, tipo assim, alguém que você chega pra conversar. Não provei que existe, mas também provei que não existe. Não, e quando a gente começa a entrar nesse mundo das emoções, aí você vai tratar ou lidar com alguém desse jeito. Não, porque eu não acredito mais no amor. Eu falei, você não acredita mesmo? Tadinho. Então vamos fazer tirar prova disso, porque eu também não acredito, não. Porque você tem que fazer de louco às vezes para. E aí eu gosto muito disso. Mas é outra conversa, senão a gente vai fugir. Laura, caminhando aqui para o fim, maravilhosamente, falando sobre escolhas, e eu já quero deixar aqui essa recomendação. Procura a Laura, não só esse, né? Os dois eu vou poder ler? Pode. São meus. Os dois livros aí que a gente vai deixar aqui para vocês como recomendação. E você é nerd, não? Você é nerd? Eu? Sempre foi ou não? Foi algo que você desenvolveu? Não. Que pergunta. Eu não me acho nerd, eu acho. Mas como que você foi na adolescência? Você era mais... Não, eu era muito... Eu acho que eu era muito mais poeta. Sempre teve essa viés. Eu até tenho um livro que eu vou lançar agora esse ano. Uma poesia para acabar, né? De escolhas? Pode ser. Tem. Eu tenho uma... Em 1993, eu tinha 15 anos, 16 anos, eu acho. Já não sei mais nem fazer conta. Eu escrevi 200 poesias. Meu Deus. Então você já era... E aí, o que eu peguei essas poesias? Isso é um outro... Depois eu vou vir falar desse livro quando eu lançar. Que vai ser esse ano ainda. Eu coloquei todas essas 200 poesias num papel de presente e guardei. Meu Deus. E peguei esse presente o ano passado. Caraca, uma cápsula imagina, do tempo aí. São 34 anos. 34 anos, mais ou menos. Aí eu peguei ele e falei, nossa, isso aqui dá um livro, hein? Que legal. E aí eu entendi que foi naquele ano que eu me descobri como escritora. Que legal. E a partir dali eu nunca mais parei de escrever. Então eu leio muito, eu leio demais, eu leio muito e eu escrevo na mesma proporção, porque vai fluindo. E aí eu coloquei o nome desse livro, Despertar 1993. Meu Deus. Que foi quando eu despertei para escrita. E você releu essas poesias? Reli tudo, não mudei elas. Sentiu a mesma coisa de... Senti a mesma conexão. Algumas dessas poesias eu vou dar eu lendo agora, com 49 anos, o que eu senti lendo aquilo ali, mas não mudei elas. A única coisa que eu fiz foi colocar título em cada uma, que eu não tinha colocado. Nossa. Então eu li elas e coloquei os títulos. Mas são praticamente... Pérolas guardadas. Pérolas guardadas que vão ver. Tem muito a ver... E foi naquele ano, imagina, 200 poesias no ano, é muita coisa. Meu Deus. É muita coisa. Eu não consigo fazer uma no Dia dos Namorados. E pra gente caminhando pro fim aí, recita um poema. Vou estar aqui, ó. Vou pegar um da... eu vou pegar desse primeiro. Que massa. Eu gosto muito. Tem um já aí da primeira edição? Da primeira edição. Que massa. Deixa eu achar aqui, cadê? Peraí. Que é um poema que acho que tem tudo a ver. Deixa eu achar. Só no sumário, né, gente? Ai, olha aí. Peraí. Onde é que tá? Eu não lembro. Achei. Eu sabia que era no final. Gente, enquanto ela procura ali, a gente está caminhando para o fim aqui do podcast e eu já quero deixar essa mensagem para ti. Isso aqui a plataforma só entende que é relevante se você curtir, comentar e compartilhar. Então,
Meu, não custa, né? É de grátis. Aqui, todo esse trabalho que a gente tem, a Laura teve que disponibilizar aí 2 horas da sua agenda. Meu Deus, tudo isso. Quase já. Aqui eu falo que chega no café e sai no almoço. É Daqui uns dias verdade. eu vou ter que começar a servir almoço. Ah, Então compartilha com mulheres, com famílias, compartilha com todo mundo aí, que certamente você vai estar ajudando e auxiliando muitas pessoas. Hoje, como a gente falou aqui, não dá para enxugar todo o assunto. Então a gente passou por vários temas aí. Com certeza a Laura vai voltar para a gente tratar de forma mais pontual de cada um deles. Tá bom? Vamos lá, Laura. é uma poesia que eu fiz, foi lá em 2016. Me dê a mão. Me dê a mão que eu te ensino a andar. Me dê a mão que eu preciso andar. Me dê a mão porque eu preciso de apoio. Me dê a mão porque eu gosto de pares. Me dê a mão porque eu não vivo sozinha. Me dê a mão porque eu posso te ajudar. Me dê a mão porque eu quero sentir o amor. Me dê a mão porque juntos podemos mais. Me dê a mão porque somos mais fortes. Me dê a mão para pular. Me dê a mão para descer. Me dê a mão para subir. Me dê a mão para me proteger. Me dê a mão que eu te protejo. Me dê a mão para nos fortalecer. Me dê a mão para abrirmos a próxima porta. Me dê a mão para empurrarmos os escombros. Me dê a mão para corrermos. Me dê a mão para sentirmos o calor do sol. Me dê a mão porque está frio. Me dê a mão para sentir a neve. Me dê a mão para sermos amigos. Me dê a mão para sermos amantes. Me dê a mão simplesmente. Me dê a mão agora. Porque quando eu morrer, só terei as minhas próprias mãos. Meu Deus. Forte, hein? Uau, parabéns. Eu adoro esse poema. Que legal. Eu fiz pro marido, tá, gente? Verdade. Olha, e você estava lendo e eu lembrei que a gente está viagem, na semana do Dia das Mães aí. Isso. E eu já estava ali pensando como a mão de uma mãe é poderosa também, né? Exato. Posso usar Claro. uma homenagem para as mães? Com certeza, pode ser. Gostei demais. Muito bom. Tava pensando o que eu ia fazer lá para as mães do grupo. Maravilhoso. Laura. É muito bom. Eu que Meu agradeço. Deus, obrigado demais, Imagina. viu? Que Deus abençoe grandemente. Obrigada, Você, obrigada sua mesmo. família, maridão, filha, projetos, tudo Amém. aí que vocês estão trabalhando, desenvolvendo. E o desejo do nosso coração aqui é que mesas estratégicas, mesas saudáveis, serenas, mesas que vão avançar, alavancar, impulsionar. E se surgir alguma mesa que não seja tão boa assim, que você continue com essa alma, com esse espírito brilhante, radiante, para poder lidar e transformar num poema. Esse é o desejo do nosso coração. Que Deus abençoe. Obrigada. E eu queria que você falasse aí, fala o teu Instagram, pessoal, para te seguir lá. De novo, você falou no começo, deixa um... O meu Instagram é Laura_Porto, é bem facinho. Facebook também, LinkedIn também, é tudo a mesma coisa. Laura_Porto, é só me seguir lá. Por favor, adquira o meu livro, porque escritor adora vender livro. E é isso. É isso. Gente, obrigado. Obrigada. Tamo junto e espero vocês no próximo. Assistam, compartilhem e espero vocês até o próximo Na Mesa do Armazém. Valeu, fiquem com Deus. Tchau, tchau.